E aí galera da Escola Hugo Lima de Almeida, aqui quem fala é o professor Ivno e mais uma vez iremos dar continuidade à nossa aula remota. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco, dar continuidade na questão da independência do Brasil, ok? Só que nós não vamos nos ater muito à questão da independência, porque falamos na aula anterior sobre esse conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre a Confederação do Equador. O que foi isso? Foi uma revolta popular em Pernambuco para separar Pernambuco, ou não era bem Pernambuco, para separar alguns estados do Nordeste do Brasil. No caso, fazer um país independente, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos nos ater a essa questão, certo, pessoal? Vamos lá, dar início à nossa aula. Vamos lá, a causa principal, ou as causas principais que levaram, pessoal, a essa revolta popular lá em Pernambuco. Vamos lá. O primeiro ponto, fechamento da Assembleia Constituinte de 23 e a outorga da Constituição de 24. Foi uma causa. A outra, tem uma pergunta aqui para vocês, pessoal. O que é uma Constituição? Tenho certeza que eu já fiz essa pergunta para vocês na aula anterior, certo? Então vou dar uma pergunta. O que é uma Constituição? São um conjunto de leis que rege o país, pessoal. Constituição é o conjunto de leis que rege um país. As leis mais importantes do país. Ou um conjunto de leis que rege o país. Tanto faz, certo? Isso é uma Constituição. Então, naquele período, a população de Pernambuco, principalmente os grandes proprietários rurais daquele período, ficaram insatisfeitos com essa nova Constituinte, essa nova outorga da Constituição. Eles não aceitaram essa Constituição nova que o novo mandante do país, o imperador Dom Pedro I, criou. Eles não gostaram, eles ficaram insatisfeitos com isso. Então eles fizeram uma pequena revolução. Certo, pessoal? Então vamos lá. Constituição de 23, ou Constituição da Mandioca, como era conhecido. Participação política baseada em alqueires de farinha de mandioca. Limitava os poderes de Dom Pedro I. Predomínio do legislativo sobre o executivo. Fechamento da Constituinte por Dom Pedro I. Esses foram os principais pontos da Constituição da Mandioca, como era conhecida. A de 23, A de 24, principais características. Regime monárquico, como era o Brasil, regime monárquico, imperador com imperador. O poder moderador. O que era o poder moderador? O poder moderador era tipo um poder auxiliar do imperador Dom Pedro I. Quando ele queria fechar, no caso, o parlamento, depuser, no caso, os deputados, ele usava o poder moderador. Certo? O voto era censitário. O que é isso? Só votava quem tinha dinheiro. Voto censitário só vota quem tem uma renda confirmada. Um exemplo, para votar tem que ter 100 reais. Se você não tiver esse 100 reais, tem que provar que você tem esses 100 reais. Se não tiver, você não vota. Nesse período, o voto era censitário, autoritária e centralizadora. Essa Constituição, devido ao poder moderador, ela era muito autoritária e centralizava o poder nas mãos de Dom Pedro I, certo? A falta de autonomia política para as províncias. Essas províncias que hoje conhecemos como estados, eles não tinham autonomia nenhuma. Quem mandava ainda era o imperador, não tinha um poder centralizado em cada estado que mandava, porque era o imperador que determinava quem ia ser um exemplo, um chefe de província que não tinha negócio de governador, o prefeito de província, era o próprio imperador que mandava, certo? A revolta no Nordeste brasileiro, essa revolta foi a revolta que a gente está falando agora, a revolta da Confederação do Equador. Não houve apenas uma revolta, houve, pessoal, desculpa, inúmeras revoltas, certo? Confederação do Equador, o que foi?
Foi um movimento político e revolucionário de caráter separatista. Eu já vi falar isso no início do vídeo. Ocorrido em 1824 na região nordeste do Brasil. Certo? Causas: queda do preço do açúcar. Vários produtores de açúcar, no caso, vários fazendeiros de açúcar, eles acabaram perdendo muito dinheiro com essa queda, tanto nas vendas quanto principalmente no preço do açúcar. Outro ponto importante que eles discordavam é a centralização política de Dom Pedro. O poder fica central no Dom Pedro I. Eles eram totalmente contra. Influência portuguesa na política brasileira. Outra coisa, que mesmo o Brasil ficando independente de Portugal, ainda havia uma influência enorme dos portugueses. Primeiramente, o Império do Dom Pedro não era brasileiro, ele era português, nasceu em Portugal. Ele veio para aqui em 1808 com o pai dele, Dom João. Então ele não era português. Isso é um ponto que deixava os brasileiros muito satisfeitos, principalmente os nordestinos. Outra coisa importante que deflagrou essa confederação do Equador foi a escolha de Manuel de Andrade para governador da província de Pernambuco. Isso foi muito agravante, que os fazendeiros não queriam de forma alguma que esse Manuel de Andrade fosse o novo governador da província de Pernambuco, certo? Objetivos da revolta: instalação de uma nova Constituição, fim da escravidão, que ainda não tinha sido abolida a escravidão em 1824, organização de forças resistentes populares, formação de um governo independente. Era um governo independente que eles queriam, não um governo centralizador como ela. Líderes do movimento principais: o famoso Cipriano Barata, e o outro foi o monge conhecido como José Divino do Amor Caneca, o Frei Caneca. Esses dois homens acabaram sendo fuzilados no final dessa revolta popular lá em Pernambuco. Resumindo, essa revolta não foi para frente, pessoal. O governo acabou, Dom Pedro I acabou indo lá, mandando o exército e acalmando os ânimos daquele pessoal, certo? Então ficamos no próximo vídeo. Até mais e tchau.